Boa tarde, alunos, bom dia, boa noite. Eu não sei que horas você está vendo esse vídeo, essa aula. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma característica do som, que é a altura. A altura nada mais é do que a capacidade ou a propriedade do som ser grave, médio ou agudo, né? Quando nós temos, por exemplo, um instrumento tocando, nós temos instrumentos graves, instrumentos médios, instrumentos agudos. Nós temos vozes graves, vozes médias e vozes agudas. É muito importante que nós compreendamos essa diferença, pois é a partir do grave, médio e agudo que nós construímos as nossas músicas, combinando esses sons e fazendo com que esses sons possam ser entendidos de modo harmônico, de modo agradável. Quando eu penso, por exemplo, num navio, aquele navio com um som de nevoeiro, como esse. Ouviram? Esse som, ele é o som do nevoeiro, ele é um som grave, portanto é considerado um som baixo, porém ele é um som forte. Por quê? Porque a intensidade dele é alta. Tá? A força, ela está relacionada à intensidade. Alto e baixo está relacionado à forma do som, à cor do som, se é uma cor mais grave, se ele tem um som mais agudo. É muito importante que nós compreendamos isso, pois assim nós conseguiremos ouvir os sons, identificar e combinar. Vamos pegar novamente o exemplo do nevoeiro. Nós temos esse som, que é o som do nevoeiro. Se nós pegarmos um outro som também forte, porém agudo, como é o som dessa sirene. Viram a diferença? Um é grave, que é o do nevoeiro, e a sirene tem um som agudo. Esse som agudo, por ser um som mais fininho, ele é mais alto. Por exemplo, se eu pegar esse mesmo som do nevoeiro e comparar com o som de passarinho, o som do passarinho, embora seja mais fraco do que o som do navio, é um som mais alto, porque é mais agudo, porém ele é mais fraco. Então, é muito importante que a gente compreenda isso, tá bom? E na natureza a gente vai ver vários exemplos. O som de um leão, por exemplo. O som de um leão, ele normalmente é bem grave, aquele rugido gravão, fortão. O som de um passarinho, o som de uma abelha, já é um som mais agudo, um som mais agradável. O som do pato, ele não é nem tão agudo e nem tão grave, ele é um som médio. Por quê? Não se trata de força, mas de forma grave, médio e agudo. Então é muito importante que a gente aprenda e compreenda isso, tá bom? Quando nós tocamos uma música, seja ela qual for, nós temos aí um exemplo de combinações de sons graves, médios e agudos. Alguns instrumentos graves, outros médios e outros agudos. Há instrumentos como o piano, por exemplo, que ele tem sons graves, sons médios e sons agudos. É um instrumento que a gente fala que tem uma tessitura, uma região muito grande, uma extensão grande de notas. É muito importante que a hora que você for estudar essa aula, você comece a lembrar e a pensar nos sons que você conhece e tentar identificar se é grave, se é médio ou se é agudo. Gostaria de propor para vocês, na tabelinha que eu vou enviar na folhinha, que vocês pintassem o desenho e pintassem o quadradinho que pertence ao som. Eu tenho um quadradinho que é grave, outro é médio e outro é agudo. Então, se você acha que o som é grave, você pinta no quadradinho que está escrito grave. Se você acha que o som é médio, pinta no quadradinho que é médio. E se você acha que é agudo, você pinta no quadradinho que é agudo. É muito importante que você faça isso, pois assim você vai começar a treinar o seu ouvido, você vai começar a treinar a sua percepção, a reconhecer as nuances e as cores das notas musicais.
Gostaria que vocês treinassem em casa, que vocês assistissem várias vezes esse vídeo para acostumar, fossem parando quando tiver dúvida, tá bom? Deixa nos comentários as dúvidas que eu vou respondendo para vocês, tá? Pode deixar aqui no canal mesmo, dá um joinha aí para eu saber que você assistiu, para eu ver que o vídeo está agradando, que está chegando até você esse vídeo, tá? Se você tiver interesse também, assina o canal, porque eu estou sempre postando coisas de música, tanto das aulas quanto algumas curiosidades, você pode ver aí, outros exemplos até de grave, médio e agudo que eu passei, tem aqui nesse canal também, e a gente vai aprendendo música junto. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que todos vocês consigam realizar a atividade. Bem, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado, que se divirtam e que curtam aprender música. Espero você aqui no canal novamente para as próximas aulas, tá bom? Fique com Deus e até lá!